a palavra de Deus e seja muito abençoada em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Então, se você tem a Bíblia, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 8, ou melhor, capítulo 6, o versículo 33. Mateus 6, 33, irmãos. Aliás, esse é um texto bem conhecido de nós, ou todos nós conhecemos bem, acredito eu, esse texto, mas tem algo aqui que Deus tem chamado a minha atenção e eu quero compartilhar com vocês também, no nome de Jesus, amém? Mateus capítulo de número 6, versículo 33, amém? Pronto? Vamos lá? Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentado. É claro que nós citamos este texto às vezes até de cor e salteado. Daqui a pouco eu vou explicar mais para você, só que antes de eu fazer a explicação para você, nós vamos ler esse texto em duas traduções diferentes. A primeira que eu quero ler na linguagem de hoje, que fica um pouquinho diferente, que fica assim, linguagem de hoje. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de quem? De Deus. E aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Diga amém. Agora eu vou ler com você, irmão, uma outra tradução, que eu sei que ali não tem, que é a Bíblia para todos. Bíblia para quem? Se é para todos, então é para mim, para quem mais? É para você, diga glória a Deus. Está só um pouquinho diferente, diz assim, procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. Diga amém. Procure o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. Daqui a pouco você vai entender até por que eu li nessas outras traduções para você. Mas vamos lá, irmãos, para a gente entender. O versículo 33 diz: mas buscai primeiro quem? O reino de quem? De Deus. Irmãos, buscai o reino de Deus. A Bíblia diz que nós temos que fazer isso. Para você entender e para ficar como definição, reino é domínio. Reino é o quê? Reino é o quê? Domínio. Em outras palavras, é o domínio de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando a Bíblia diz buscai primeiro o reino de Deus, é assim, que venha o domínio de Deus sobre nós. Diga amém. Que venha o domínio de quem? De Deus. Se a pessoa está debaixo de um reino, este reino tem um domínio. Então o reino de Deus é domínio. Nós temos que buscar o reino de Deus, buscar o domínio de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é assim, aqui diz o texto assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de quem? Então a primeira coisa que eu e você, nós devemos fazer, irmão, a primeira coisa é ter o domínio de Deus sobre nós. Diga amém. Isso eu posso dizer assim, antes de você querer qualquer outra coisa, alcançar, fazer, realizar qualquer outra coisa, você deve buscar primeiro ter na sua vida o domínio de quem? É o mesmo que dissesse assim, que Deus esteja dominando sobre a minha vida, que Deus esteja dominando sobre a sua vida. Então que venha primeiro de tudo o domínio de Deus sobre as nossas, o que é, igreja? Vida. Diga bem, diga glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Agora, por que eu tenho que buscar primeiro o domínio de Deus sobre a minha vida? Por que eu preciso fazer isso? Deixa a sua Bíblia marcada. Você vai abrir comigo em Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo 1, o versículo é o de número 13. Que aqui Deus revela para nós, irmãos, algo de grande importância do que nós estamos falando. Colossenses capítulo de número 1,
e o versículo é o de número 13. Diga amém. Diz assim, Colossenses 1:13. Olha o que Deus declara aqui para nós. Ele nos tirou, Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de quem? Do seu amor. Deixa eu explicar melhor para você entender. Deus nos tirou da potestade. Potestade é domínio. Então Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou, nos levou para o reino, para o domínio do Filho de quem? Do Filho do seu amor. Então Deus nos tirou do reino, do domínio das trevas. Irmãos, Deus nos tirou do domínio das trevas e agora nós estamos no reino do Filho do amor de Deus. No reino de Deus. Nós não estamos mais no domínio das trevas. Diga amém. Se você está em Jesus, você não está mais no domínio das trevas. Agora as trevas não têm domínio sobre a sua vida, mas antes sim, antes as trevas que dominavam sobre nós. Então antes as trevas que governavam sobre nós, nós estávamos debaixo do domínio das trevas. E o domínio das trevas, esse reino das trevas, esse domínio, eu posso assim me expressar, irmão, ele tem o que eu posso dizer como se fossem as suas leis. As leis que regem sobre aqueles que estão ainda sobre o domínio das trevas. Existem leis que regem o domínio das trevas? Existe. Que antes eu e você nós estávamos. Que leis são estas? Escute-me, antes nós estávamos, nós não temos que estar mais. Amém, igreja? Que leis das trevas é essa? Por exemplo, irmão, tem pessoas que antes estavam dominadas debaixo da lei das trevas, por exemplo, do ódio. Pessoas que guardavam ódio no coração. Não, mas eu odeio fulano, beltrano, que me fez isso, que agiu dessa maneira. Eu guardo esse ódio no coração dessa pessoa. E aí eu vou dizer, mesmo que você diz, pastor, mas eu estou agora no reino de Deus, e eu estou tendo ódio. Esse ódio não é a lei do reino de Deus, é a lei do reino das trevas. Porque quem está debaixo das trevas, é normal a pessoa dizer que odeia o outro, sim ou não? É normal, não é? Sim ou não, irmão? Não, eu odeio fulano mesmo, eu não gosto de fulano, e eu falo mesmo. Não é assim que as pessoas fazem? Eu odeio mesmo, e não sei o que, e tá. Quer dizer, por quê, pastor? Porque ela está debaixo desse domínio. Então para ela é algo normal, faz parte daquele a qual está regendo, está dominando, governando sobre a vida dela. Mas se eu e você, se nós não estamos debaixo desse domínio, então nós não temos que carregar ódio. Mas tem pessoas que é dominada por isso, irmão, dominada pelo ódio, dominada pela revolta. Ela é revoltada com a vida, é revoltada com situações, revoltada com pessoas. Não, eu sou revoltado mesmo, e aquela coisa esquisita, porque na verdade, como eu disse, é uma lei que rege sobre aqueles que estão debaixo do domínio das trevas. Está amarrada em nome de quem, igreja? No nome de quem? De Jesus. Tem gente que o que domina ela, o que rege, por exemplo, é o desejo de vingança. Não, fizeram comigo, e aquilo que fizeram comigo eu não vou deixar passar barato. Eu vou vingar, mais cedo ou quê? Ou mais tarde. Não, vou vingar, isso vai. Irmão, primeiro que a Bíblia diz que nós não devemos vingar coisa alguma, que a vingança pertence a quem? Deixa ele que trata, irmão. Deus quer, nós não. Mas tem gente que ela, às vezes é dominada, levada por isso, irmão, e ela quer porque quer achar-se no direito de querer vingar, fazer alguma coisa. É a lei das trevas que rege. Nós não estamos mais. Colossenses está dizendo aqui que ele, Deus, nos tirou do domínio das trevas. Não estamos mais. Por exemplo, tem gente que é dominada, a lei que domina ela da inveja. A lei do quê? Da inveja.
Provérbio chega a dizer, irmão, que a inveja é a podridão dos ossos. É a podridão do quê? Agora tem um detalhe: tem gente que tem interpretado mal que é inveja, irmão. Como interpretado mal a inveja? Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que você vê uma pessoa, enfim, conhecendo ou não, não importa, mas você vê uma pessoa que comprou, sei lá, um vestido, uma roupa, a pessoa comprou um carro, a pessoa comprou uma casa, a pessoa comprou um relógio, e você olha e acha bonito. Nossa, que roupa bonita, que carro bonito, que relógio bonito, vou comprar um igual. Invejoso. Isso é inveja? Para muitos é, mas não é inveja. Não, pastor, não. Isso não é inveja. O que é que então se dá o nome disso, pastor? Isso na verdade é você validando o bom gosto da pessoa. Estão entendendo, igreja? Não? A pessoa comprou algo, está usando algo que é bonito, que ela tem bom gosto, e você olha, nossa, que bacana, que bonito, vou comprar um igual. Não é aquele, eu vou comprar um igual. Você está validando aquilo, o bom gosto que a pessoa tem. É como se você dissesse: esta pessoa tem bom gosto, ela sabe o que é bom, o que é bonito, e eu vou também fazer o mesmo, porque eu gostei do que ela fez, ou do que ela comprou, e por aí fora vai. Isso não é inveja, irmão, isso é bom gosto. É você validar o bom gosto. Se não, poderia dizer que é inveja. Imagina que você vê uma propaganda de alguma coisa, roupa, casa, não importa o que seja, e de repente, eu vou comprar um igual, um parecido. Quer dizer que você está invejando aquela pessoa? Não, você está simplesmente validando o quê? Não é o bom gosto, sim ou não? Agora quer ver o contrário? Imagina uma pessoa que usa uma roupa totalmente esquisita, contrário do que você também gosta. E você olha e fala: meu Deus do céu, o que você fala? Nossa, essa pessoa é meio doida. O gosto dela é o quê? Ela tem bom gosto? Você vai dizer o quê? Nossa, essa pessoa não tem o quê? Não tem bom gosto. Eu acho que ela não tem nem bom senso, porque como é que pode vestir, usar de jeito? É assim ou não é? É normal? Então você não pode confundir entre uma pessoa ter bom gosto e a pessoa ter inveja. E pastor, o que de fato é inveja? Inveja é isso aqui, ó. Não é, por exemplo, pode ser um vestido, qualquer outra coisa. A pessoa comprou, tem algo. O invejoso é assim, ó. Perdoa a expressão que vou usar, mas é assim a verdade. Ela diz assim com ela, ó: esse desgraçado não tinha que estar usando isso. Eu que tinha que estar usando. Ele não tinha que estar usando este carro. Ele não tinha que estar nesse cargo, nessa função. Eu que tinha que estar lá. Então a inveja é querer o que é do outro, não igual. Deu para entender ou não? Ela quer aquilo que é do outro. Pode ser o que for, uma posição, um objeto. Nossa, esse miserável está usando esse relógio que eu deveria o quê? Deveria usar. Que relógio? Aquele que está no braço dele. Não é o igual ao dele. A pessoa deseja o que é do outro. É como se ela quisesse para ela que o outro se lasque e se arrebenta. Isso é inveja. Então nós não devemos ser dominados pelo que é a igreja. Se o fulano está tendo sucesso, que Deus abençoe, que Deus honre ele, e que ele seja bem sucedido em nome de quem? De Jesus. Fulano está tendo, conseguiu algo, possuiu algo, louvado, é algo bom, eu posso ter também, então que eu tenha, mas não como inveja, no sentido de querer o que é dele. Com bom gosto sim, como inveja jamais. Diga amém, diga glória a Deus. Fala que nós não agimos assim, irmão. Você olha uma coisa feia, você diz o quê? Misericórdia, é ou não é? Eu nunca compro um trem desse para mim. Quando você olha uma coisa bonita, não precisa nem conhecer, irmão, pode ser uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e você olha, nossa, que roupa bonita, que coisa bonita, eu vou querer ter um igual. É assim ou não é? Igual, e não mesmo. Você não tem que querer ter um mesmo. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Está claro, sim ou não? Pastor, e eu achava que eu era invejoso. Não. Alguns pode até chamar a pessoa de invejosa. Imagina você ou alguém que compra algo parecido com o do outro, aí alguém vem e diz: nossa, invejou fulano e comprou igual. Não, eu só copiei o bom gosto dele ou dela. Amém, igreja? Fulano tem bom gosto e eu estou validando o bom gosto dessa pessoa.
Então não seja dominado pela inveja. Não confunda inveja com aquilo que nós chamamos assim de bom gosto. Diga amém. Diga glória a Deus. Lei que rege as trevas, irmão, que as trevas está debaixo desse domínio. Ciúme possessivo doentio. Pastor, tem diferença? Tem. Por exemplo, uma pessoa, a Bíblia diz que o próprio Deus tem ciúme de nós, irmão. Toda pessoa que ama, ela tem ciúme de zelo, de cuidado, e não possessivo doentio que quer controlar e dominar a pessoa. Nós não estamos debaixo mais dessa lei, desse domínio. Amém, igreja? Você está entendendo isso ou não? Até porque, irmão, uma pessoa que ela tem esse ciúme possessivo doentio, a pergunta é, ela pode realmente pedir alguma coisa? Sim ou não? Não pode. O máximo que a pessoa faz é duas coisas. Primeiro, dificultar alguma coisa. E quando não, fazer o outro se cansar, irmão, ficar, vamos dizer assim, saturado. É ou não é? Ao ponto da pessoa, não aguento mais, é muita opressão, eu vou ter que abandonar esse homem, vou ter que abandonar essa mulher, eu não aguento viver debaixo dessa opressão, porque a pessoa vai ficar saturada. E eu vou te dizer, por mais que a pessoa tenha esse ciúme possessivo, quer controlar, quer dominar, como diz um ditado, sei lá, uma frase que diz assim, ó, neste mundo ninguém é dono de quem? De ninguém. Se a pessoa querer fazer alguma coisa errada, faz ou não faz? Faz ou não faz? Faz, irmão. Não, pode, só o máximo que a pessoa vai fazer é um pouquinho dificultar a coisa. Mas se ela querer fazer, faz ou não faz? Faz, irmão. Faz, a pessoa nem sonha, mas faz. Então você não pode ser dominado por esse, vamos dizer assim, esse sentimento possessivo. Está amarrado em nome de quem? Irmãos, e por qualquer outra coisa nesse sentido, espírito violento, uma pessoa iracunda, que se ira facilmente, e por aí fora vai, são vamos dizer assim, leis que regem, vamos dizer assim, o domínio das trevas. E eu e você, nós não estamos mais debaixo do domínio do que a igreja? Das trevas. Agora nós estamos no reino do Filho do amor de quem? De Deus, no domínio de Deus. Então, sobre mim e sobre você, o que nós temos que ter é o domínio de quem? De Deus. Diga amém. Agora, olha aqui, ó. A primeira coisa que você tem que entender é essa aqui, ó. Primeira coisa é ter o domínio de Deus sobre a sua vida. Amém, igreja? Buscai primeiro o quê? Não é o reino? Buscai primeiro o domínio. Antes de você querer buscar qualquer outra coisa, que você busque primeiro o domínio de Deus sobre a sua vida. Que o domínio de Deus, que, vamos dizer assim, as leis de Deus estejam regendo sobre você, que governe você. Como que é essa lei do domínio de Deus? Que é a lei do reino de Deus, irmão. Por exemplo, lei do reino de Deus. O amor é uma lei do reino de Deus. Sim ou não? Que tem que dominar a mim e tem que dominar você. Nós temos que ser dominados por essa lei. Você deve amar. A Bíblia diz que nós devemos amar até mesmo quem? Os nossos o quê? Inimigos, irmão. Você tem que amar até o seu inimigo. Quer dizer, nós temos que ter essa lei regendo sobre nós. Eu tenho e eu devo amar até aquele que me ofendeu, aquele que me fez o dano. Eu não vou deixar outro sentimento no meu coração, não ser o amor. Ainda que esta pessoa, ela não é merecedora, não é digna, fez e faz tudo o contrário, mas eu vou amar. Diga amém, igreja. A Bíblia diz que a lei que rege, que é o amor, a Bíblia fala alegria. Você tem que viver debaixo desta alegria. Alegria de quem? De Deus. Alegria, pastor? Você tem que ter alegria no seu coração. Você tem que ter essa alegria. E não é só alegria, irmão. Você tem que viver em paz. Viver em que, igreja? Em paz. Paz com quem? Paz com você mesmo, paz, irmãos, com o irmão, e paz com Deus, vivendo debaixo desta lei que é de Deus, que é a paz. Você já ouviu falar do fruto do Espírito Santo? Ou do fruto do Espírito Santo, sim ou não? Sim, na igreja. Fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade. Isso é fruto do Espírito Santo, que tem que reger sobre as nossas vidas. Eu falei 6, agora tem mais 3. Além de bondade, tem mansidão, que é o domínio próprio. Tem falei bondade? Não, não tinha falado bondade, não. Falei ou não? Eu não sei se eu falei ou não falei. Mas vamos lá. A fé, tem tradução que fala fidelidade. Então você tem que ter fidelidade com Deus, fidelidade com o cônjuge, fidelidade no que você faz. E você tem que ter bondade, e você tem que ter domínio próprio. São as leis de Deus que tem que reger sobre as nossas vidas. Por quê? Nós estamos debaixo do domínio de quem, igreja? É isso que tem que nos dominar, irmão. Não pode outra coisa nos dominar. Por isso Deus está dizendo para mim e para você, lá no comecinho, primeiro o domínio de quem? De Deus. Essas coisas que tem que me dominar. É Deus que tem que estar dominando sobre mim. Aí sim que vem o próximo passo, que eu quero que você volta lá para Mateus capítulo de número 6, irmãos. Mateus capítulo de número 6. Você vai ler comigo agora. Eu li com você o versículo 33, né? Agora eu quero ler com você o versículo de número 9. A Bíblia fala da oração chamada, né? Oração do Pai Nosso. O que é a oração do Pai Nosso? É aquele modelo de oração que o discípulo disse para Jesus assim, ensina-nos a orar. Aí Jesus vai e deu um modelo de oração, como devemos orar. Irmão, isso aqui é um modelo. Não é que eu tenho que ficar repetindo Pai Nosso está nos céus, não. Pastor, eu posso orar isso também? Pode, mas você não deve viver fazendo isso, porque senão vai virar o quê? Uma reza, repetição. E é um modelo. Diga amém. Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui, é Mateus 6:9. Portanto vos orareis assim, como? Pai nosso que estás aonde? Diga glória a Deus. Escute isso. Pai nosso que está onde? Primeira coisa para a gente entender, irmão. Jesus que está dizendo, Pai meu. Jesus disse isso? Pai meu? Não. Pai o quê? Nosso. Que não é somente o Pai de Jesus, mas também é o meu Pai e é o seu Pai. E é Pai de quem mais? De todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você não é filho de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12, irmãos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E se eu ainda não recebi Jesus como meu Senhor, você não é filho, ele não é seu pai. Pastor, mas se não é meu pai, então é o quê? Porque toda pessoa, irmão, ela é criatura de Deus, só passa a ser filho de Deus quando recebe Jesus como Senhor, aí passa a ser filho. Se não fez isso, é criatura. Por isso Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a quem? Toda o quê? Criatura. Por que toda criatura? Porque ainda não recebeu o evangelho, não recebeu Jesus. Mas quando recebe, aí passa a ser filho. Então nós temos que ser o quê? Filho. Para Deus ser o nosso o quê? Diga glória a Deus. Então você vai orar, Pai nosso que está no céu. Agora eu posso orar, Pai nosso que está nos céus, porque eu recebi, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Aí ele continua dizendo, Pai nosso que estás no céu, volta lá, santificado seja o quê? O teu nome. Irmão, isso aqui é muito importante. Santificado seja o nome do Senhor. E a palavra santificar é tornar-se santo, separado. As pessoas, a Bíblia diz que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. E tem gente que usa o nome do Senhor como se fosse qualquer coisa. Não podemos. Quer ver um exemplo? Tem gente que ele vai fazer algum negócio, um compromisso, ele empenha a palavra dele e ele diz assim, não, em nome de Jesus eu vou fazer. Não, se você deu a sua palavra, etc., é você que é o comprometido.
Não tem que usar o nome de Jesus. Tá, não, pastor, mas é que eu sou de Deus e eu gosto de usar o nome de Jesus. Tá, e se você não cumpriu o compromisso? Que você deu a sua palavra, quer dizer que Deus falhou? Não, não tem que usar. Você deve fazer o compromisso sim. Olha, pode ter a certeza que eu vou honrar o compromisso, estou dando a minha palavra, etc, etc e tal. Ok, agora sim eu vou falar com Deus. Deus, o Senhor me ajude. Jesus, o Senhor me ajuda a honrar esse compromisso, me dê sabedoria, capacidade, etc, etc, para me fazer tal coisa, porque eu empenhei a minha palavra. Amém, igreja? Aí você deve fazer. É igual aquela pessoa, irmão. Tem gente que ele sabe que não vai nem pagar o outro. E o fulano vem, olha, e aí, quando é que você vai me pagar? Não, em nome de Jesus eu vou te pagar. Ele sabe que ele não vai nem o quê? Mas está usando o nome de quem? De Jesus. Teoricamente, como se fosse para dar credibilidade. Irmão, nós não podemos usar o nome de Jesus como algo comum e vão. Pelo contrário, eu vou usar o nome de Jesus, eu tenho que saber e ser responsável do que eu estou falando. Diga amém. Estão entendendo isso ou não? Aqui ó, santificado seja o quê? Teu nome. Eu não vou usar o nome de Jesus de qualquer maneira. Eu vou usar sabendo o que eu estou fazendo. Diga glória a Deus. E ele não para, diz mais, santificado seja o teu nome. Agora ó, venha o teu quê? Rei, seja feito o quê? Tua vontade, assim na terra ou aqui na terra como nos céus. Diga amém. Deixa eu te explicar isso aqui, irmãos. Venha o teu reino. O que é reino? Reino? Domínio. Muito bem, irmão, reino é domínio. Jesus está ensinando para mim e para você que nós podemos orar sim, dizendo ao Pai que venha sobre nós o domínio de quem? De Deus. Deus, que o Senhor domina sobre a minha vida, que eu esteja assim debaixo da autoridade, que o Senhor esteja regendo sobre a minha vida, que o Senhor prevaleça sobre mim. Eu quero o domínio do Senhor sobre mim. É você se sujeitar, se submeter ao domínio de quem? Diga amém, que eu já falei sobre isso. Só que ele não para de dizer assim, ó, venha o teu reino, e agora, seja o quê? A tua o quê? Exatamente. Se eu devo buscar primeira coisa, ter sobre mim o domínio de Deus. Pronto, é Deus dominando sobre mim. Só que agora não é só Ele dominando sobre você, é você também buscando fazer a vontade de quem? De Deus. Irmãos, eu busco o domínio de Deus sobre mim, está sobre mim, e eu faço a vontade dEle. O que é fazer a vontade de Deus? É não fazer a minha vontade, é não fazer a sua vontade, é fazer a vontade de quem? Porque tem gente que diz assim, ó, não, eu sou de Deus, eu estou no reino de Deus, Deus domina sobre mim, mas ele quer fazer e faz a vontade de quem? Dele própria. Não é e não tem que ser a minha e nem a sua vontade, tem que ser a vontade de quem, igreja? Estão entendendo, irmão? Sim ou não? Pastor, mas como que é isso? É você não fazer o que você quer e fazer o que Deus quer. Quer ver um exemplo? Imagina que hoje eu digo assim, ó, não, eu vou pro forró. Tem pagode aqui na cidade? Tem pagode? Tem? Eu vou pro pagode. Não, eu quero ir pro pagode. Eu quero ir pro pagode. Aí eu pergunto, isso é da vontade de Deus, irmão? Não é. Aí você vai dizer, não, pastor, olha, qual o problema, um pagode? Aliás, eu vou lá, irmão, ainda que a pessoa vá para o tal do pagode dela, sei lá, que ela vá lá para beber água com gás. Não, só vou lá tomar água com gás, ainda que fosse assim. Eu pergunto a você, aquele ambiente é um ambiente propício para o cristão, para você estar? Sim ou não? Não é, irmão? Aí eu digo mais, além de não ser um ambiente propício, é da vontade de Deus? Se não é um ambiente propício, não é da vontade de Deus, é a minha vontade. Jesus está dizendo aqui, ó, não, que busque o reino de Deus, o domínio de Deus, e seja feita a tua o quê? Tua vontade. Senhor, não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Pastor, mas o senhor tem que entender que eu estou vivendo sobre a face da terra, sobre este mundo.
O fato de nós vivermos neste mundo, nós não temos que ser dominados por ele. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é quem, irmãos? É Satanás. Você pode viver neste mundo, mas o mundo não reger sobre você. Lembra de Daniel, que estava na Babilônia, vivia na Babilônia, mas não era dominado em si pela, vamos dizer assim, pela Babilônia. O Daniel, a Bíblia diz que ele assentou no coração dele não se contaminar com a porção e o manjar do rei. Antes o Daniel se preservou, em outras palavras, não se contaminou. Diga amém. E como é fazer a vontade de Deus? A partir de agora é assim, irmãos, é Deus dominando, regendo sobre você, e você fazendo a vontade de quem? Diga glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo declara assim, que já estou crucificado com quem? Com Cristo. Olha o que ele escreveu aí, volta lá. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive o que, igreja? Em mim. E ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de quem? Diga amém. Paulo está dizendo que ele está crucificado com Cristo, no sentido que fez morrer a natureza dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu estou vivendo agora sobre a face da terra, vivo-a na fé do Filho de Deus. Sabe o que é viver na fé? É assim, irmão, viver na obediência, fazer a vontade de quem? De Deus, e não a minha vontade. É isso que nós precisamos entender, que quando nós fazemos isso, que sobre nós está o domínio de Deus, e que não é a minha vontade, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Diga glória a Deus. E qual é o detalhe e o resultado? Aqui volta lá para Mateus 6, o versículo de número o 10 nós lemos, né? Pode o senhor ler o 10 de novo? Isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora o 11. O pão nosso, completa. Dai-nos o quê? Hoje. Deixa eu te explicar isso aqui. Jesus está dizendo, olha, quando você tem o domínio de Deus sobre você, e quando você faz a vontade de Deus, o pão nosso de cada o quê? Dia, o Senhor vai o quê? Vai nos dar. Pastor, e o que é o pão? O pão na Bíblia se representa, irmão, pão é símbolo de suprimento, pão é símbolo de provisão, pão é símbolo de sustento, e pão também é símbolo de quê? De cura, de libertação. Diga amém. Pão é símbolo de quem? De cura e de quem mais? Libertação. Você lembra daquela mulher cananeia? A Bíblia menciona que ela vinha clamando, suplicando a respeito de Jesus. Jesus não atendia a mulher até que o discípulo falou para Jesus atender. Mas resumindo, a Bíblia diz que depois Jesus parou, a mulher chegou, prostrou diante de Jesus e o adorou, e disse a ele que a filha dela estava, irmãos, vamos dizer, perturbada, doente, etc. Aí Jesus disse o que para ela? Não é lícito tirar o pão de quem? Dos filhos, e deitá-los a quem? Aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela era grega, ela era uma mulher, vamos dizer assim, não era uma judia, não era do povo de Deus. Aí Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de quem? Dos seus donos. Aí Jesus disse assim para ela, mulher, grande é o quê? É a tua fé. Como você cresce, assim vai ser feito, será feito. E a Bíblia diz que a filha dela ficou sã, ficou curada. Diga amém. O que é que aconteceu? Foi para aquela mulher o pão, nem pão não foi a migalha do pão, que libertou, que curou a filha dela. Amém, igreja? Pastor, não estou entendendo, te explicar melhor. Aquela mulher, ela recebeu de Jesus migalha.
E a filha dela ficou o quê? Liberta, ficou curada. Diga amém. Jesus falou que o pão era para quem? O pão para os filhos, sim ou não? E ela ficou com a migalha. A migalha teve a capacidade de fazer este milagre, esta obra. E o pão, pastor? Muito mais. Diga amém. Diga glória a Deus. E o que é que isso tem a ver? Aqui a pergunta: quantas vezes aquela mulher comeu da migalha? Quantos dias? Você sabe? Quantos dias? Só um. Foi só um ou não foi? Foi ou não foi? Ela foi só uma vez, irmão. Ela foi uma vez, Jesus parou, atendeu e tal, e ela foi embora. Ela recebeu ali, vamos dizer assim, recebeu o pão de Deus. A filha dela foi abençoada, foi livre. Diga amém. Mas não mais. Agora aqui, está dizendo aqui, ó, o pão nosso, que é a igreja? De cada dia. Pastor, não estou entendendo. Irmãos, se você tem o domínio de Deus sobre a sua vida e você faz a vontade de Deus, você tem direito do pão. Todo dia, ou cada dia. Diga amém. Todo dia, Deus tem pão para mim, Deus tem pão para você. Se você busca andar debaixo do domínio de Deus, fazer a vontade dele, nós temos e teremos pão todo dia. Você pode usar deste favor de Deus, dessa bênção, se é libertação, se é cura, não importa, é a provisão, você pode usar, porque Deus tem bênçãos para você. Diga glória a Deus. Diga amém, irmãos. Se você está debaixo do domínio de Deus, do reino de Deus, você deve desfrutar deste pão todos os dias, porque esta não é outra coisa a não ser a vontade de quem? Diga amém. Agora eu vou te perguntar, irmãos, você quer ter, vamos dizer assim, uma vez, ou você quer ter todos os dias o pão disponível para você? A resposta não é minha, é você que tem que responder. Pastor, para mim uma vez já está de bom tamanho. Não, eu não quero uma vez. Eu quero poder desfrutar todo dia. Todo dia, a hora que eu precisar, que eu necessitar, que eu vou poder acessar este pão. E ele vai surtir efeito na minha vida, em nome de quem, igreja? Diga graças a Deus. Diga amém. E aí eu vou te dizer, irmãos, que venha o teu domínio. Domínio de quem? De Deus. Que venha o teu domínio e que venha a tua vontade sobre a minha e sobre a sua vida. Que nós vivamos debaixo do domínio de Deus, fazendo a vontade dele. Que o pão vai estar sempre disponível a nós. E você pode começar hoje a usar este pão que Deus disponibilizou para mim e também para você. Diga amém. Entenderam, senhor? Não? Ô pastor, eu preciso desse pão. Então agora é a hora. Só fazer uma junção para você lembrar. Aqui na oração do Pai Nosso, que nós lemos aqui, o versículo de número 10 diz assim, ó, que venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. E aí você vai ter o quê? O pão nosso de quê? De cada dia. Lembra de Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, vontade. E todas estas coisas serão o quê? Então você percebe que é a mesma coisa. Se eu tenho domínio de Deus, eu faço a vontade dele, as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou ter direito do pão. E isso todos os dias de nossas vidas. Diga glória a Deus. Pronto, vamos ficar de pé. Foi isso que Deus mandou falar, irmão. Agora é com você. Pastor, o domínio de Deus não está sobre mim. Às vezes eu me pego, olha, sendo dominado por outras coisas. Às vezes eu deixo outras coisas tomarem conta de mim. Não é para deixar, irmão. Você tem que ter sobre você somente o domínio de Deus. Deus domina sobre o meu ser, sobre todo o meu ser, e que seja feita a tua vontade. É eu cumprindo, realizando a tua vontade enquanto eu estou aqui sobre a face da terra. Como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém, igreja? Feche os teus olhos, eleva o seu pensamento, o seu coração a Deus, e você creia. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesta hora, neste dia, Pai.
E nós, ó Deus, precisamos do teu reino, do teu domínio, meu Deus, mas para isso, Pai, nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos submeter ao domínio do Senhor.